Ok, então estamos gravando. Saudações a todas as pessoas que nos acompanham remotamente neste mais um encontro. Muito boa noite ao nosso convidado, o Gustavo. É uma grande satisfação, Gustavo, ter você aqui com a gente essa noite, assim, obviamente, como todas as demais pessoas. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, campus da USP, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo, ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que nós entendemos que possam ser úteis e possam contribuir com o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje, ele também é promovido pela disciplina de Economia Aplicada, disciplina da graduação da FMVZ USP, e também pelo grupo de estudo de custos, o CONSTARE, também da FMVZ USP. Então, queria deixar meu abraço, nossa saudação aos nossos alunos e alunas da turma 104 da graduação da FMVZ da Universidade de São Paulo, que estiverem nos assistindo aqui. Meu nome é Augusto Halbergameiro, eu sou professor da FMVZ e pesquisador do LAI. Então, com essas palavras, eu queria dizer que, mais uma vez, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje. Eu queria apresentar, então, para vocês o nosso convidado, o Gustavo Lineu Sartorello. Gustavo é zootecnista e apaixonado pela produção animal e pela tecnologia, certo? Ele tem graduação em zootecnia, como eu falava, tem mestrado em nutrição e produção animal, quando, em seu mestrado, desenvolveu um modelo de cálculo e de indicador de custos de bovinos confinados. Ele também tem doutorado em nutrição e produção animal, também pela FMVZ USP, quando ele desenvolveu, em seu projeto de pesquisa de doutorado, modelos de simulação computacional de sistemas integrados da agricultura e da pecuária. Gustavo foi orientado pelo professor Gameiro, casualmente sou eu, tá? Desde o estágio curricular até o seu doutorado. Em termos de atuação profissional, Gustavo fundou a Agroplanner no ano de 2021, empresa de consultoria e também startup, que desenvolve modelos de simulação para o planejamento da produção de bovinos, com foco em simplificar e maximizar a margem ao produtor rural. E a informação talvez mais importante, Gustavo é casado com a Cíntia e pai do Antônio. Certo, Gustavo? Espero não ter esquecido nada aqui de importante. Se eu esqueci, você, por favor, fica à vontade para complementar. Mais uma vez, muito bem-vindo. A casa é sua, né? Você é egresso nosso, casa cheia, como você pode estar vendo. E a gente está aqui para discutir, então, falar sobre consultoria em gestão pecuária. A palavra é sua, meu amigo. Boa noite a todos, uma grata satisfação estar aqui, né? Nesta casa que também foi e continua sendo minha, o LAI. Satisfação em ver alguns colegas aí também. Uma noite muito, muito feliz para mim, espero que seja de boas informações e interações aí para vocês. Professor, para essa agenda da noite, naquele propósito que o senhor me fez, vou começar a contar uma história aqui que vai dar contexto, né, para o nosso tema desta noite, e aí quero deixar totalmente à disposição os colegas para perguntas, né, para enriquecer um pouco mais essa noite. Então, talvez essa seja uma das poucas histórias aí que eu já contei para o senhor. Desde do meu ensino fundamental, né, médio, eu já me interessava muito por finanças e administração, tanto que eu trabalhava no escritório de contabilidade desde os 12 anos. E aí, meu primeiro vestibular foi em economia, aqui na Unesp de Araraquara. Então, prestei esse vestibular, não passei, fiz cursinho com as apostilas de um colega que fez cursinho enquanto estava no terceiro ano, né, do ensino médio. E daí, depois,
passei no vestibular de zootecnia em Dracena, né? Nada a ver economia para zootecnia. Foi muito incentivo do meu pai, trabalhar na produção animal. Me apaixonei pela produção animal, esqueci completamente da economia, até que, no final da graduação, me perguntava quanto custa produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de boi, 1 quilo de milho, né? Então, foi trazendo essas dúvidas da graduação, que a professora Elaine, que foi minha professora, acho que 1 ou 2 semestres, porque teve uma troca de docentes na minha unidade lá em Dracena, né? Ela veio de Ilha Solteira para Dracena, e Dracena foi o professor para Ilha Solteira, né? Foi uma troca combinada ali, né? Tem um nome específico para isso que eu não me lembro. E ela falou, olha, tem um amigo que pode te receber como aluno de estágio, o professor Gameiro mandou e-mail, o professor Augusto respondeu rapidamente este e-mail, me aceitando como aluno de estágio obrigatório, e aí, então, foi quando eu comecei minha jornada de pós-graduação. No final, ou no meio aí do mestrado, eu não sabia, ou não queria, ou não tinha certeza de que gostaria de fazer doutorado, e aí até a minha proposta para o professor Augusto fazendo mestrado foi que tivesse uma aplicação prática de usabilidade para o produtor, e aí foi o projeto de cálculo de custo, indicador de custos, né, de confinamento, que é um trabalho de extensão que até hoje funciona, inclusive vi que tem alguns membros aqui da equipe dos indicadores que colaboram para esse trabalho, já são 8 anos publicando quanto custa produzir, então aquela pergunta que eu trouxe da graduação continua sendo respondida até hoje, né, de modo formal, com o vínculo da USP. Ingressei no doutorado, mas eu sempre tinha comigo, né, o desejo de trabalhar em consultoria. E aí juntei, né, na fundação da AgroPlanner, a minha paixão da consultoria por aquilo que a gente desenvolveu, né, de inédito na pesquisa no doutorado. E aí, então, já terminei o doutorado e já ingressei na validação da proposta de valor da startup, quando eu tive, então, a aprovação do PIP fase 1 da FAPESP. E aí, então, começa, né, a luta do empreendedor, que já estamos aí 4 anos no mercado. Então, juntei a minha paixão de produção animal, depois com a paixão pela economia e administração, que são assuntos hoje que fazem parte do meu dia a dia. Então, sou bastante feliz fazendo esse trabalho, apesar dos muitos desafios, né, que a gente tem no dia a dia nesses 4 anos, não tem sido moleza, e estou aqui para isso, né, para falar com vocês a respeito, ouvir aí quem tem esse desejo, as dúvidas. Até eu tenho aqui no Dia do Empreendedor do ano passado, eu vi um post e gostaria de compartilhar com você sobre o que é a vida do empreendedor. A gente está procurando empresários ou empreendedores. E esse daqui é o cartaz, né, que está sendo divulgado. Salário a combinar, a vaga de empresário, carga horária 12 ou mais horas por dia, 7 dias por semana. Férias não tem, 13º também não, hora extra muito menos, desculpas nem pensar. Auxílio nulo, e é essencial saber lidar com pressão. Importante, é necessário o depósito de um valor alto para admissão. Salário por resultado e sem garantias. Se alguém quiser se candidatar, estamos junto nessa. Então, foi um post, casa bem, e muito com a realidade aqui do outro lado, né? A gente está aqui para falar dos desafios e também das coisas boas que acontecem no dia a dia. Estou à disposição para perguntas. Ok, Gustavo, muito bom, já foi um começo motivante para os futuros empreendedores, tá? Então, assim, muito legal. Pessoal, eu combinei com o Gustavo, quem já tem acompanhado os diálogos nos últimos tempos, a gente tem deixado um formato bastante livre, né? Então, alguns trazem slides, outros fazem tipo palestra, outros vão só na conversa, então deixei
como a gente vem fazendo, né, deixei o Gustavo bastante livre. Então, eu queria deixar vocês também e convidar vocês, tá, para que se manifestem desde já da forma que vocês quiserem, tá? Então, o Gustavo tem ali um conteúdo para apresentar, se for necessário, mas o legal seria se a gente realmente pudesse interagir com ele, né? Como o Gustavo sabe, a gente está fazendo um esforço muito grande, não só na nossa medicina veterinária, mas acho que a Universidade de São Paulo como um todo, para tentar estimular os jovens estudantes a empreenderem, certo? Então, é um esforço que se faz, né, por uma série de motivos que a gente até pode discorrer, mas a gente tenta estimular os jovens aí, os futuros profissionais a empreenderem, né? E o Gustavo já nos coloca um desafio de cara, né? Que é aquilo que vocês viram claramente, tá? Então, assim, como que nós vamos incentivar os jovens, Gustavo, quando, né, a gente sabe que é um trabalho realmente árduo, com risco muito elevado? Eu acho que risco é uma palavra que, na minha opinião, meio que divide quem é empreendedor e quem não é empreendedor, tá? Talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, claramente, a palavra que, na minha concepção, define o espírito empreendedor é assumir riscos, não ter medo, tá? E encarar as coisas, tá? E risco, né, está sempre relacionado com retorno, como a gente sabe, é um princípio básico das finanças, né? Mais risco, maior retorno. Então, vem a parte boa, que o Gustavo não falou ainda, tá? Menor risco, menor retorno. Então, você pode, né, arranjar um emprego para ganhar talvez um pouco mais que um salário mínimo, o risco vai ser baixo, mas a remuneração também vai acompanhar o risco, né? Então, a gente tem muito esse paradoxo, né, entre, de fato, é uma dificuldade, são muitos desafios, mas também há muitas compensações. Eu brinquei só com a compensação financeira, mas não apenas, né? Há muita satisfação envolvida, muito prazer, muita vocação, então tem todo um lado muito positivo para a gente falar também. Mas eu acho que começou bem aquecendo os motores e trazendo um desafio. O professor Ricardo Barbosa Alves está com a mão levantada, então eu já passo a palavra para ele, e de novo convido, para quem quiser se manifestar oralmente ou pelo chat, que fique à vontade para a gente conduzir a nossa noite de hoje, tá bem? Professor Ricardo, boa noite. Boa noite, queridos. Primeira coisa, está ouvindo bem, Gustavo? Tá? Sim. Te agradecer, né? Você só falou da parte dura aí, como o professor Augusto falou, né? Da caminhadinha, quando eu te encontro que eu estou indo trabalhar, você começa mais tarde, você não contou, né? Passei um quilo de cachorro, a vida, essa pele mais limpa, mais saudável. Não, mas é brincadeira, tá, Gustavo? Você merece, você é merecedor de tudo. Eu lembro da primeira conversa que a gente teve no corredor, quando eu te encontrei na USP, depois que a gente já tinha passado. Eu sou um cara que merece mesmo. Mas eu tenho uma pergunta para você, porque eu vou ficar pouquinho, tá? Que eu tenho orientação de MBA e eu acabei esquecendo, eu marquei agora do uma orientando. Mas assim, Gustavo, desse tempo que você está, desses 4 anos, das pessoas que você passou, encontrado, do que você projeta, do que você faz, que é uma parte muito importante de dar curso para ajudar essa pessoa a ter ganhos econômicos e ter a produção dele de forma mais adequada, para que ele possa estar competitivo. Qual foi o grande desafio que você encontrou em lidar com as pessoas? Eu falo não no desafio de você mostrar para ele o que você está fazendo, que é muito importante, mas o desafio de abordar ele. Como que foi isso? A prática de chegar até essas pessoas e de mostrar para elas o quanto que é importante isso que você faz. Porque, em geral, a gente sabe que essas pessoas que estão trabalhando, elas têm a ideia que trabalha, entra o dinheiro, de modo geral, tá? E ela pode usar esse dinheiro a qualquer momento e fazer alguma coisa. Então, como que é essa chegada sua em relação a essas pessoas e como tem sido difícil para você mostrar para elas o quanto que é importante ter essa relação de entender quanto custa, quanto que vai sobrar, o quanto que o mercado vai oscilar toda hora, dessa mão invisível que a gente sabe que não é mão invisível do Adam Smith, dessa lei da oferta e da procura. Como que tem sido esse trato com essas pessoas? E é um prazerzaço te ver de novo. Parabéns, tá, pela sua jornada. Imagina. Bom, se eu entendi bem, é o desafio em relação ao cliente, né, em lidar com os números que eu estou mostrando. Isso. Na verdade, até parece um jargão, né? Tem aquele ditado, né? A verdade incomoda, né? E eu completo, e os dados também. E os dados também incomodam.
essa baixa cultura de saber lidar com o dinheiro da população como um todo, que a gente vê nas escolas, né, os nossos colegas, ela também se reflete nos negócios, tá? Isso daí, inevitavelmente, vai acontecer. Então, empresas menores ou de porte médio, né, grandes empresas, isso já é mais controlado, né, porque tem uma auditoria, uma gestão por trás disso. Mas, por onde eu passo, e no setor especificamente, as pessoas são muito irresponsáveis com o uso das informações e do dinheiro. Os casos mais comuns, né, de produtoras que começam contratam o nosso serviço, depois a gente começa a fazer o trabalho, há uma mistura de contas pessoais das contas da propriedade. E isso traz um desafio de gestão, porque aí eu pergunto, imagina que o Ricardo aqui é um grande fazendeiro e tem potencial para ser. Ricardo, qual que é o seu salário da fazenda? Ah, Gustavo, eu pago minhas continhas aqui ao longo do mês. Tá bom, mas quanto que é essas continhas? Ah, não é muito não, Gustavo, acho que 5, 6 mil reais. A hora que a gente começa a apurar esse número, é 15, é 20, é 25. Então, assim, existe uma má gestão das contas pessoais e da propriedade, que misturadas começa a trazer um desafio de que, olha, o que se tem na propriedade produzindo acaba sendo insuficiente para manter aquele padrão de vida. E aí, pegando aquele livro que a gente estudou da história das agriculturas do mundo, né, foi um livro bastante marcante para mim, o que aconteceu com margem e a produtividade, né? Então, assim, enquanto não escalar a produtividade para ter um gasto maior do que se poderia ter em termos de contas pessoais, acaba se tornando um desafio. E aí a gente vê o que acontece na pecuária. Geralmente é uma segunda atividade, né, de muitos empresários que usa disso para controlar alguns tributos, né? Tem muita gente que coloca dinheiro na pecuária para fazer, ficar negativo, porque é investimento. Isso ajuda a controlar os custos de imposto de renda, que é uma verdade. Então, ele fica nessa bagunça e isso atrapalha o nosso trabalho. É um atrapalho, assim, mas muito forte. Eu tenho um cliente, inclusive ele é aqui de Pirassununga, tem propriedade aqui na região. Ele é um mau gestor. Ele era um gestor de que só na fazenda ele gastava 40 mil reais por mês quando eu comecei a trabalhar com ele. Olha, a fazenda não tem como te pagar esse salário com os animais que tem. A gente precisa mudar essas contas suas pessoais da fazenda para o seu bolso pessoal e não para a fazenda. E aí a gente começou então a fazer esse trabalho. Resultado, depois de 2 anos e meio, hoje ele gasta 15 mil reais com despesas pessoais da fazenda, o que é muito diferente daqueles 40 mil reais descontrolados só em contas pessoais. Então, sabe, a gente acaba aqui virando um assessor financeiro também das contas particulares, porque isso afeta o negócio, tá? Mas esse é um desafio que eu enfrento sempre. Colocar isso, separar, né, movimentação bancária, e aí começar a fazer um trabalho que mostra os números. E esse é um trabalho que é difícil de conquistar o produtor, porque ele acha que está tudo bem gastar 15, 20 mil reais, que não tem problema. Então, acaba sendo um desafio enorme para a gente. E aí, né, muitas vezes tem a dona do negócio, né, a esposa, que fala assim, viu, mas se não for para tirar esse dinheiro, é melhor acabar com esse negócio, né? Então, vem uma pressão externa sobre a produção para fazer isso acontecer. Então, desafios e mais desafios também. Muito bom, muito bom. Boa pergunta do Ricardo, boa resposta. E, Gustavo, assim, de forma bem objetiva, que tipo de serviço Agroplanner, né, você e a sua equipe prestam aos produtores? A gente colocou no título dos diálogos, né, consultoria em gestão pecuária. Então, o que é essa gestão pecuária exatamente, tá? Se o Agroplanner dá consultoria só na área de gestão, você também envolve a parte técnica, tá? E depois da resposta, por que você optou por focar realmente em gestão e não, eventualmente, talvez numa consultoria pecuária ampla, como, né, imagino, tem vários outros já fazendo isso. Se você puder contar para nós o que vocês fazem e por que você decidiu focar nesse tipo de serviço, por favor. Tá bom. Eu vou começar respondendo, talvez, um pouquinho na ordem diferente. Vou falar em camadas, né, de estratégia de decisão, né? Então, nível estratégico é uma parte que aponta, é o ajuste fino do negócio.
o nível tático, que está na definição de processos da empresa, e o nível operacional. Então, 3 níveis de negócio. A operação é, de fato, o serviço que te consome no campo, que exige você olhar uma cerca, ver uma água no bebedouro, colocar comida para o animal, pesar os animais, isso é operação. O que é o tático? Estou definindo processos para isso acontecer. Olha, tenho que ver a qualidade dos bebedouros de água toda semana. Tem um processo definido para isso. A fabricação de ração é um processo. Nível estratégico. Olha, estou olhando para todos esses números aqui e estou entendendo que se eu fizer esse ajuste no meu negócio, eu posso ganhar mais dinheiro. Então, 3 níveis de negócio. Qual que é o nível de negócio que eu mais gero valor? Na estratégia. Esse daí é o que mais exige da gente conhecimento, né, de todo o sistema, e talvez está aqui o grande benefício do meu mestrado, do meu doutorado, que é entender sistema de produção, né, foi isso que a gente foi desenvolvendo ao longo do mestrado, da pós-graduação, do doutorado também, e aí com isso a gente consegue entender os processos a serem definidos, que é uma parte importante para aí depois atacar a operação. Então, hoje, eu não faço formulação de ração, eu não faço definição de protocolo sanitário, eu não defino protocolo reprodutivo, porque isso é tudo nível operacional, tá? Eu escolhi não ser representante de nenhuma marca justamente para ser livre em indicar o produto que eu acho que melhor atende o produtor. Não acredito em uma única marca que vai salvar o produtor de um prejuízo ou que vai alavancar, dar muito lucro. Acredito num conjunto de ferramentas para fazer isso acontecer. Então, aí, por isso que eu escolhi fazer essa parte de operação, e que na operação te consome muito tempo. A gente se foca em resolver alguns problemas e vem outros por cima, e vem mais uns em cima. Eu já testei esse modelo de negócios, não consigo fazer isso acontecer num modelo que eu comecei a definir, que é a distância. Então, hoje, 90% dos meus clientes eu atendo mais à distância do que presencial. O presencial é importante? É, mas para algumas coisas ela é dispensável. E aí eu vou explicar para vocês. Então, escolhi trafegar entre nível tático e estratégico e muito pouco operacional, porque aqui consigo gerar mais valor. Mas aí a pergunta poderia ser, e a quantidade de produtores preparados para receber esse tipo de serviço? Eu estou em nicho de mercado mesmo. Isso é um problema, eu não tenho massa. O que mais acontece são os produtores que não têm a operação definida, não têm cultura de coleta de dados, a informação não sobe para a gente gerar conhecimento. Então, hoje, o meu modelo de negócios, ele vai muito na direção de ser nicho de mercado. Nem todos os produtores estão preparados para serem os meus clientes, ao menos que eles queiram. O que é isso? Imagina que o Ricardo é um produtor e ele está todo dia atrás do rabo da vaca, correndo atrás da vaca, laçando vaca, peiando, tirando leite. Se ele não decidir sentar na cadeira do gestor para tomar as decisões que ele precisa tomar, esse negócio não vai dar certo. E eu tive muito cliente que saiu porque ele não entendeu a posição dele. Ele era o produtor que fazia essa operação, eu chamava ele para sentar na cadeira do gestor e ele não queria. Então, aí eu não consigo resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho que preparar ele para coletar dados. Se a informação não chega, eu não gero resultado. Então, está aí o maior gargalo do meu trabalho. Se o cara quiser cortar o contrato comigo, é só ele parar de mandar informação. E acabou. Não tem o que fazer. Ah, não tive tempo. Ah, porque funcionário, porque internet, porque 1000 desculpas, esse cara vai parar de ser o meu cliente. E foi isso que aconteceu muito o ano passado. Perdi vários e vários clientes, porque eu fui entendendo quem deveria ser e aqueles que não estariam preparados para ser os meus clientes, tá? Então, para responder de forma objetiva, o que a Agroplanner hoje oferece de serviço? Gestão em produção animal. Faço recomendação técnica? Não faço, mas eu entendo da técnica. Se houver uma formulação mal feita, tanto é que a gente faz isso pelo ICBC, eu sei que aquilo não vai dar resultado. E eu questiono, e eu aponto, e eu falo de matéria seca. E a reprodução? Reprodução eu também não recomendo, mas eu entendo o que pode ser bem feito e aquilo que não pode ser bem feito. Tempo de reprodução, de estação de monta, 120 dias, está com 6 meses. Então, são coisas que a gente precisa entender para recomendar. Então, eu entendo do sistema como um todo, algumas coisas muito pouco, por exemplo, recomendação de adubação
entendo pouquíssimo sobre pastagem, deveria entender mais, mas eu carrego comigo um monte de conhecimento que me ajuda a maximizar o resultado do produtor. Olha, ataca esse ponto da mão de obra que você está perdendo dinheiro ali. Ataca aquele problema de manejo de pasto que você... e como que eu faço? Recomendo algum colega para atender ele na operação. Então, ele vai contratar algum colega meu consultor ou empresa que eu vou indicar para fazer reprodução, para fazer sanidade e assim por diante. Então, o meu trabalho vai nesse sentido, né, de direcionar, de definir estratégia, de tentar apertar os parafusos para ganhar mais dinheiro. Então, onde eu consigo gerar mais valor? Na estratégia, mas eventualmente isso não está pronto, eu tenho que dar uns passos para trás para ir avançando com o produtor. Tem um caso de cliente excepcionais, que era só operação, sentou na cadeira de gestor e hoje ele está decolando na gestão dos números. Ele sabe o que ele faz para ganhar dinheiro e é os números que mostram esse caminho. Tá? Então, vai muito nesse sentido. Muito bom, meu caro. Então, vale. Atendi sua pergunta? Perfeitamente, perfeitamente. Então, assim, né, esse é um ponto que a gente conversa muito, a gente está dando no momento a disciplina de Sociologia e Extensão, né? Então, consultoria está dentro da extensão, né, da extensão rural, e a gente levanta muito essa bandeira da importância, né, de uma visão de gestão, uma visão econômica, uma visão holística, né? Você não usou essa palavra, você usou a palavra estratégica, mas está muito alinhado com isso, então, que a gente tem uma visão holística do negócio, da fazenda, do empreendimento, do que seja, tá? E a gente tem uma formação nas ciências agrárias de uma forma geral, agronomia, veterinária, zootecnia, muito tecnicista e pouco gerencial, tá? Mas, na verdade, grande parte das dores, eu ousaria dizer que a maior parte delas estão no nível estratégico, no nível holístico, no nível sistêmico, né? Você falou de sistemas, também é uma palavra importante. Então, é importante, assim, essa mensagem que você traz aqui para boa parte dos nossos colegas que estão nos assistindo, né? Eles entenderem que esses profissionais de agrárias, também têm essa função, né? Esse compromisso de ver os sistemas de uma forma mais de cima, de uma forma mais estratégica, como você falou. E não ficar no dia a dia apenas da formulação da dieta, da sanidade, da reprodução, obviamente sem nenhum demérito para essas atividades, é claro que elas são fundamentais, mas falta muito esse tino para essa visão mais sistêmica que você traz para nós, né? Então, esse é Deixa eu só fazer um adendo, daí o senhor falou da disciplina. Claro. Fluxo de caixa. Na disciplina, o senhor pede para fazer fluxo de caixa, né, do modelo de negócio, certo? Sim. Eu falo para vocês, projeção de fluxo de caixa é o que eu mais gero valor de forma simples para o produtor. Como assim? Faça a projeção do fluxo de caixa de uma fazenda e correlaciona isso com o ambiente produtivo, com de fato os animais que lá estão alojados. O que eu estou falando? Imagina que o ano agrícola começa 1 de julho e você vai definir as despesas de todo o ano. Então, de julho até junho do próximo ano, certo? Você coloca lá todos os salários, mensalidade de escritório de contabilidade, os honorários do consultor. Aí você pula para a parte variável, aí você vai para a nutrição, para a sanidade, para a reprodução. Bom, falar em projetar a nutrição já começa a complicar um pouco. Por quê? A pergunta é, quantos animais eu tenho? Esses animais vão comer o que ao longo do ano? Aí você tem um rebanho de cria. Aí você fala assim, olha, as vacas vai receber sal mineral. Os bezerros, um crepe feed. Quantos bezerros são? Aí o negócio começa a complicar. Se completa. Aí entra as novilhas. Aí entra os garrotes. Aí entra os alimentos... Bom, resumo. O grande diferencial aqui é pegar a parte financeira, que é muito matemática, é de fato que a gente aprende na disciplina, e correlacionar isso com o que tem em campo. E aí o desafio não é só do técnico, o desafio é do produtor, porque se ele tem 8 mil animais, ele fala assim, olha, tem 8 mil animais, na verdade ele tem 7.895, ele tem 8.323, e isso na conta faz diferença. Uhum. Aí como que você faz essas projeções todas para estimar um resultado e falar assim, olha, você já está começando o ano perdendo, amigo. Nem começa se for para ser assim. Você vai perder dinheiro. Então, olha só o desafio que a gente tem de aplicar uma ferramenta que ela é muito consagrada, que é o fluxo de caixa, num ambiente produtivo a céu aberto. Que o cara não sabe muito bem quantos animais tem. Então, o grande valor do negócio é encaixar essas peças e já sair o ano planejado para fazer aquilo acontecer. Então,
O que eu aprendi de fluxo de caixa, na disciplina, no mestrado, no doutorado, a gente usa hoje como uma ferramenta, mas o desafio está no campo e não em si na ferramenta fluxo de caixa. Então, isso me ajuda muito para gerar valor para o produtor, mas eu tenho que ser insistente aqui do outro lado para o nível chegar, senão ele não chega. Muito bom, meu caro, maravilha. Então, assim, várias informações importantes aí que vão, né, reforçando o que a gente acredita, que a gente procura trabalhar dentro aqui da universidade, né? E voltando um pouco na questão do Ricardo, né, que eu acho que isso aí é uma coisa importante da gente voltar, que é a resistência do produtor. A resistência. E eu sei, né, como a gente se conhece, eu sei o quanto você vem batalhando em relação a isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais em relação a essa, assim, que resistência é essa, tá? E como que você vem quebrando ela. Porque eu me lembro, assim, hoje eu trabalho pouco a campo, né? Mas, assim, na época que eu trabalhei mais a campo, quando você vai levar alguma solução de gestão do produtor rural, seja agricultor, né, produção vegetal, seja pecuarista, você começa, é o que você falou, né? Você começa a exigir números e organização, eles começam a dizer, ih, professor, isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. E eu sempre digo, gestão dá trabalho. Não existe gestão sem dar trabalho, né? Então, a gestão, ela consome energia, ela consome o trabalho. E a gente sabe que existe muito essa resistência. E não é só no meio rural, no meio agropecuário. Existe no meio urbano, comercial também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que é essa resistência do produtor e, assim, como que você vem tendo sucesso em quebrar isso daí e conseguir, né, mudar a cultura dele, porque mudança de gestão implica uma mudança cultural. E mudança cultural é uma coisa muito complicada de ser feita, você tem que ser feita com muito cuidado, porque ninguém quer invadir a cultura do outro, né? Então, é um processo difícil de mudança cultural. Então, que resistência que você enfrenta e como que você vem mais ou menos trabalhando nesse sentido? Até vou juntar as pontas, né, professor, com o que o senhor falou em relação aos incentivos que as entidades públicas estão dando ao empreendedorismo, junto com essa parte de resistência, né? Porque aqui as coisas elas têm que estar um pouco encaixadas, e eu vou explicar o que elas são, em relação à resistência e ao incentivo. Porque no ambiente que a gente está, que tradicional demais, né, um povo muito, eu acho que pobre de informação, pobre de cultura, falta, né, o entendimento ainda, eu acho que muito do valor que isso pode gerar para o negócio, né? Ele não está entendendo o outro lado, por isso que ele tem essa resistência, para simplificar. Vou contar o meu caso. Como que eu comecei, então, essa consultoria? Em 2017, quando eu ingressei no doutorado, eu fui num evento da empresa que meu pai é representante, e fui representando ele, porque ele não podia ir, falei para minha esposa, na época a gente só morava junto, eu vou para lá e vou arrumar uma consultoria. E eu arrumei. E esse meu primeiro cliente, que se chama Douglas, me ajudou a montar o modelo de negócios que hoje eu tenho. Muito porque ele era um executivo ocupado e produtor de recria e engorda. Então, tem animais na fase de garrotes e bois em terminação, que dá pouco trabalho, exige pouco do gestor lá na fazenda, os funcionários tocavam. Gustavo, eu preciso de ajuda com fluxo de caixa. Então, foi a primeira ferramenta e foi aí que eu comecei a juntar as pontas, certo? E aí, o Douglas começou a me testar e me preparar. Gustavo, e essa informação, Gustavo, e aquela. E se eu trazer um cliente para você, Gustavo, como que você vai lidar com isso e com aquilo? Ah, Douglas, eu não sei, mas vamos testar. Resumo, o Douglas me indicou 3, 4 clientes que eram amigos dele da volta para serem meus clientes também. Muito para testar se eu ia dar conta e muito também para me preparar para vencer os desafios. Então, olha só, a resistência foi vencida porque é uma indicação boca a boca e essa venda de que quando alguém te indica, o meu trabalho depois que alguém indica o meu trabalho é apenas negociar preço. Então, se o professor Augusto pega e fala assim, olha, eu conheço o trabalho do Gustavo, indica para um produtor, ele já venceu a resistência de conhecimento, de marca, de reputação, porque é uma pessoa de confiança indicando para ele. É assim que é o mercado. Então, o Douglas venceu essa barreira de entrada no mercado pelos contatos que ele tinha e me colocou à prova. Do outro lado,
quando a gente fala do incentivo à pesquisa, é muito isso, ao empreendedorismo. Se eu não tiver um incentivo inicial para começar a vencer essa barreira da resistência, o negócio não vai dar certo, ao menos que você tenha um alto valor depositado em conta poupança para ir consumindo isso ao longo do tempo, porque você vai queimar caixa. Não consegue gerar renda até o momento de 3, 4, a gente está transitando agora nesse momento muito, porque a gente vem conquistando mais cliente, mas os primeiros anos é terrível na geração de caixa, porque a gente vai mais investindo do que de fato gerando. Então, se a gente não tem esse incentivo do outro lado, para vencer essa resistência do produtor, eu, na verdade, já tinha parado. Então, estou fadado ao fracasso? Claro que eu estou. A qualquer momento, a gente pode, daqui a pouco, estar entregando o currículo, e está tudo bem com isso. Mas essa resistência, como que a gente vence? Daí, para responder a sua pergunta. Esse é o desafio do gestor, do empreendedor. E aí, o que vai vencer essa resistência? Para o produtor, a boa reputação, ser reconhecido nas mídias, ter posts, ter conhecimento sobre o assunto, né, a argumentação. Então, se diante de um produtor você começar a tremer ou não responder algumas coisas, ele muito provavelmente vai falar assim, tá bom, é inovar, tu deixa para lá, isso é um problema para mim, vou querer trazer esse desafio depois. Depois de vencido essa barreira, a resistência é no próprio trabalho, que é o que a gente está falando da gestão. Ele tomar conhecimento de que isso gera valor e ele pode ganhar noites mais tranquilas, né, no seu negócio, muito porque ele tem conhecimento das informações. Então, conheço mais um monte de produtores que foi tomando crédito agropecuário, as contas foram acumulando, e aí, chega no final, está perdendo o sono porque ele tem que pagar as contas e não está vendo o dinheiro em caixa. Então, a gente faz esse planejamento também. Estou dando aqui um exemplo de muitas outras coisas que acontecem no negócio e que ele não entende que, se ele parar para pensar no jogo, ele consegue resumir de uma forma que ele possa ficar mais tranquilo ou viver melhor com isso. Mas aí, eu falo que cada produtor tem seu momento, o seu time de entender que aquilo é importante para ele. Para falar, tem um cliente que agora é meu cliente, né? Eu conheci um dos gestores, né, dessa empresa num evento em 2023, em São Paulo, que eu participei. Um ano depois, que eu vinha me relacionando com ele, mandando mensagem, perguntando, mandando informação, e questionando, e tentando contato, ele me contratou. Então, assim, olha só o tempo que a gente tem de convencimento para converter um cliente. Então, esse é um desafio, assim, enorme, mas enorme mesmo. A gente não cresceu mais, né, muito por isso também. É um nicho de mercado, tem toda essa resistência, tem esse bloqueio da parte do produtor de entender de como que ele vai ganhar benefícios, né, não só financeiros, mas também intelectuais, emocionais, a partir desse trabalho que a gente faz. Dá muito trabalho, mas também dá muito resultado. Então, uma vez que a pessoa começa a fazer isso, ela compra a ideia e não deixa mais de fazer essa gestão, porque é alívio para o produtor. Eu tenho alguns casos aqui, eu posso contar depois, de como que era e como que é a vida desse produtor hoje, depois de um trabalho duro, mas duro mesmo. Muito bom, meu caro, maravilha. Tem várias outras perguntas, mas enfim, vamos seguir a fila aqui. Tem uma pergunta da Cecília no chat que eu vou ler, e o Nicolas, depois eu passo a palavra para ele, que ele está com a mão levantada. Tá? A Cecília, nossa colega, né? Diz, Gustavo, você pode explicar o seu projeto que foi contemplado no Programa de Inovação para Pequenas Empresas, o PIP, da FAPESP? O que desenvolveu? Eu já emendo nessa pergunta, né? Como você tinha falado de que o apoio dessas instituições é importante para o começo, né? Dos empreendedores, a pergunta da Cecília veio perfeito nesse sentido, né? Eu ia pedir para você falar, né, para os nossos colegas aí, um pouco desses programas, exatamente o que ela perguntou, né? Então, se os programas existem ainda, quem pode ir atrás deles, enfim, se puder falar um pouquinho para nós. Pergunta da Cecília. Obrigado, Cecília. Boa. Boa noite, Cecília. Esses programas, felizmente, eles mudam bastante, mas bastante mesmo. De quando estava vinculado, né, que foram formalmente 9 meses,
já teve iniciativas de ir mudando daquilo que eu me candidatei inicialmente, tá? Então, já passou algum tempo, eu não sei te falar como que está hoje, mas vou te falar como que era e como que estava parecendo ser, tá bom? A proposta que eu me candidatei, que é o PIP Fase 1, eles falam que é a fase de validação do modelo de negócio. E aí eles usam métodos para a gente testar se aquilo é um problema a ser resolvido. Vou dar o exemplo aqui do Waze, né, que eu estou lendo no livro, inclusive, do fundador do Waze, Uri Levine. Para desenvolver o Waze, eles tiveram que, antes de chegar no que é hoje, testar muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Na verdade, começou com um mapa em branco, como se fosse um papel, os motoristas saíam andando pela cidade, enfim, não gerava valor nenhum, aquilo era só local, não tinha um problema, enfim, o que é o método? Eu quero investigar se mais gente sente essa necessidade de resolver um problema. Por quê? Qual que é o princípio da startup? Escala. Eu quero que todo mundo acesse meu produto todos os dias, um monte de vezes, para gerar remuneração. Baixíssimo custo, mas grande volume. E esse é o princípio da startup. Talvez a pergunta que a gente faria aqui para esses colegas no interior, aqui em Pirassununga, quem que usa o Waze? Eu não abro o Waze todos os dias, mas nas grandes cidades isso é uma febre, né? Todo mundo tem que usar para locomoção. Então, se o Waze dependesse de interior para ganhar escala, não ia funcionar nunca. É centro urbano. Então, esse é o problema. O que você está querendo resolver é um problema que todo mundo sente ou só você está entendendo que tem essa dor? Serve para isso esse fomento. Então, quando eu me candidatei, o que foi o benefício? Uma bolsa para o pesquisador, que era a minha remuneração, e mais bolsas adicionais que eu poderia pedir dentro do limite de orçamento para pessoas me ajudarem a testar essa ideia de negócios. E aí, inclusive, desenvolver um protótipo que é o MVP, que é o Minimum Value Product, que é o produto mínimo, né, para gerar algum valor. Então, esse era o escopo. Depois, já em transição, eles lançaram um projeto que era antes dessa validação da proposta de valor, que chamava, acho que Centelha, se não estou enganado, porque era um outro escopo para alunos ainda que estivesse vinculado, né, formalmente com RA e assim por diante. Então, assim, cada fase é de uma coisa. A segunda fase da FAPESP, que eu não, inclusive fui aprovado com 2 pareceres positivos e um negativo, mas o que veio negativo convenceu a diretoria da FAPESP a não aprovar o recurso. É de fato o desenvolvimento. Então, aí vem a grana grande para você ir lá e desenvolver o produto, para você ir ao mercado e colocar isso para funcionar. Então, é a fase 2 que vem um dinheirão. Aí acho que até 1,5 milhão, se eu não estou enganado, R$1 milhão que você pode solicitar, se nada mudou. E a fase 3, aí sim, eles colocam dinheiro à FAPESP, se uma outra empresa for lá e colocar mais dinheiro ainda para você crescer mais. Então, assim, o dinheiro é ótimo, a oportunidade é ótima, o método que eles usam é bastante bom, mas exaustivo mesmo. Na época era eu, e aí a Cíntia estava começando a entrar no negócio também, porque ela se desligou do banco, começou a equilibrar, porque eu tinha mais uma bolsista. Mas uma pessoa única no PIP Fase 1 é um baita de um desafio, mas um desafio grande. Se tiver uma equipe com 4 membros, já começa a ficar mais equilibrado, o negócio funciona melhor, e aí tem uma fluidez dos processos que ele pede, porque toda semana tem reunião, treinamento, evento e um monte de coisa. Então, assim, aproveita muito, mas é bastante exaustivo. E esse dinheiro vem para você fazer isso, porque nesse momento eu não fazia mais nada além das coisas do programa. Não prospectava cliente, não desenvolvia novos negócios, atendia mal os clientes que eu já tinha. Então, assim, foi um desafio enorme, um estresse bastante significativo. Mas muito bom, porque a partir disso a gente foi entendendo aquilo que a gente ia desenvolver de negócios, né? Então, é bastante bom, mas tem que talvez ter mais gente, né? Mais de 1, mais de 2, 3 pessoas já fica bom para fazer isso acontecer de forma fluida, vamos chamar assim, né? E só para complementar nessa pergunta, antes de passar para o Nicolas, tem que estar vinculado a uma universidade, correto? Se você puder falar sobre isso. Isso é importante, né, para os colegas que ainda estão na faculdade, vinculado à pós-graduação, enfim, como é que é esse vínculo? O que a FAPESP exige em termos de vínculo com uma instituição de ensino e pesquisa, né? Tá bom? Isso daí foi uma coisa que foi mudando, né? Isso vai depender da fase que você vai se candidatar. Por exemplo,
esse PIP fase 1 que eu me candidatei, eles entendem que você está fazendo um egresso, né, da universidade, seja da nível superior ou de pós-graduação, que está indo para o mercado. Então, eles falam assim, olha, traz alguém de lá que vai te dar subsídio de alguma forma, porque eles estão querendo que isso esteja vinculado para usufruir das estruturas da faculdade, da universidade, se assim for necessário. Eles querem, né, de alguma forma, ter um respaldo do outro lado. Então, nesse momento que eu me candidatei, precisava ter algum pesquisador vinculado a uma instituição pública. O PIP fase 2 não, é independente, não precisa ter um vínculo de pesquisa com algum órgão, é totalmente independente mesmo. Mas aí eu acho que as novas regras o projeto Centelha, se é assim que se chama ainda hoje, sim, precisa estar vinculado à universidade, o PIP fase 1, 2 e 3 já não, você pode se desligar. E aí é até interessante que, se no PIP fase 2 você se candidata e sua equipe de pessoas vinculadas, que eles chamam, se não estou enganado, não é mentores, né? Tem um outro nome, advisors, conselheiros, é assim que eles falam, conselheiros. Se eu tiver 2 ou 3 membros conselheiros no PIP fase 2 da universidade, eles entendem isso mal. Falam, olha, mas por que tem tanta gente na universidade vinculada a você? Agora você tem que ir para o mercado. Você tem que estar vinculado com pessoas do mercado. Então, eu quero ver gente de empresa aí, não pesquisadores. O que eles vão fazer? Vão ganhar como esse negócio? Então, olha só como que é a transição, né, divisão de negócios. Ora, eu tenho que estar vinculada para ter uma base, ora, eu tenho que me desvincular para falar assim, viu, agora eu consigo andar com minhas próprias pernas. Muito bom. Então, eu estou falando isso porque eu não sei se os nossos alunos, colegas que estão aqui sabem disso, vocês podem, né, pessoal, usar a infraestrutura da USP e das suas universidades, caso você não seja da USP, inclusive os apoios dos laboratórios, dos professores, dos pós-graduandos, tá? Então, isso é desejável nesse começo de empreendedorismo. Então, eventualmente, você tem uma ideia, você leva um professor, ele te empresta o laboratório, a equipe dele, para vocês começarem a desenvolver as primeiras pesquisas, os protótipos, os primeiros produtos, tá? É muito importante que existe esse processo de transição da universidade para a empresa, e vocês podem e devem usar a infraestrutura da universidade para isso. A universidade apoia isso, ela estimula isso. Tá? Então, fiquem atentos e atentas a isso. Tá bom? Muito bom, Gustavo. Agora sim, eu passo a palavra ao nosso colega Nicolas, não sei se ele quer fazer oralmente a sua pergunta. Nicolas, boa noite e fique à vontade. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Peço perdão se a pergunta foi um pouco repetitiva, eu caí num momento ali no início da apresentação, mas minha pergunta vai um pouco de encontro com o que o professor Gameiro estava comentando anteriormente, sobre essa resistência, né, do produtor ali na questão de gestão do negócio dele. Eu queria entender com você, Gustavo, se você comentou sobre a importância de ter dados ali, né, para analisar e tomar as decisões e apresentar os resultados para os produtores. Como que é feita, né, não sei se você pode compartilhar isso com a gente, essa coleta de dados, né, porque assim, cada modelo de produção, cada produtor, eu creio que coleta dados de uma forma, alguns nem coletam, mas assim, tem algum processo, alguma ferramenta que auxilia vocês ali no dia a dia para coletar esses dados, estudar eles, analisar eles e tomar essas decisões? Boa. Então, há duas coisas, se eu entendi bem. A coleta de dados e em relação à resistência, você fala em relação ao que da resistência? Não, porque assim, existe essa resistência, né, de entender a gestão do negócio ali, né, de ver os números. Então, assim, como que essa coleta de dados, você enfrenta ela junto a essa resistência? Ô, Nicolas, a pergunta é boa, eu vou contar como que foi comigo, né? Tá bem naquela relação risco-retorno, e também estou começando, e também estou abrindo mão de algumas coisas para fazer acontecer. Então, negociação é isso, né? Ora você abre mais mão porque você quer testar, porque você está tentando entender como isso vai funcionar, daqui a pouco você começa a mudar as coisas. Como que eu comecei, então? Para mim, eu não tinha isso muito claro de como que deveria ser, mas fui aprendendo. Comecei com o Douglas, que é meu primeiro cliente, meu professor, inclusive, também, professor de negócios, né? As informações vinham numa foto. Ele fazia as anotações de despesa dele num caderninho,
não sei se vocês já viram, é um caderninho contábil, de um lado está escrito receitas e do outro despesa. Aí você vira a página, tá igualzinho. Ele vai seguindo isso, né, num controlinho dele. Ele mandava foto para mim, eu digitava isso, fazia o fluxo de caixa dele projetado. Aí eu falava, bom, então posso propor isso para outros produtores também. Aí eu falava assim, olha, Nicolas, se você está na caminhonete trabalhando e você tem um cupomzinho de despesa que você foi na casa do pecuário e pegou, tira a foto e me manda. Rapaz, foi um problema para mim. Porque aí começou a vir muita informação desorganizada e daqui a pouco estava patinando para gerar número que era muito básico. Falei, não, opa, peraí, não é bem assim que tem que funcionar o negócio. Falei, ó, Nicolas, se não for no Excel, cara, você vai complicar a minha vida. Então, ó, tá aqui uma planilha de Excel, mando formatada para você, você só vai digitar, não tem que fazer mais nada. Terminou de escrever, me manda por e-mail, por WhatsApp, como você quiser. Melhorou, mas ainda assim era ruim. O que eu entendi? Olha, o produtor do outro lado tem que ter um sistema de coleta de informação para a informação fluir. Eu não quero mais ficar pegando anotação visual, a letra vem ruim, o número vem feio, eu fico na dúvida e a informação não fica boa. Entra informação ruim, sai resultado também duvidoso. Então, esse é o ponto. Então, aí, o que eu... Até para responder aquela pergunta do professor Augusto, né? Não levanto bandeira nenhuma de negócio, de produto e serviços que ele deve contratar, mas eu indico. Então, hoje eu indico software de gestão. Se ele não tem, eu tenho aqueles que eu uso e eu acho que é mais fácil para os dois lados, para mim e para ele. Falo, olha, você tem que comprar um sistema de gestão, a informação tem que vir via sistema, senão não consigo gerar valor para você. Ou se eu vou gerar, vai ser duvidoso. Ah, não, estou disposto a fazer o meio do caminho para aprender. Tá bom, mas isso tem que acontecer em algum momento nessa virada. Então, aí, qual que é o combinado? Tem que vir via algum sistema de gestão. Se não vem daquele que eu indiquei, algum outro que ele queira usar, e eu vou ter acesso como colaborador às informações, ou ele vai me enviar os relatórios. Aí sim o negócio funciona. Então, aí eu comecei, inclusive, a precificar meu serviço certo. Por quê? Antes eu gastava muito e cobrava pouco para aprender. Agora eu cobro equivalente ao trabalho que vai me dar. Na verdade, eu até mantenho o mesmo valor inicial que eu cobrava antes, mas agora eu gasto menos tempo, porque a informação já vem trabalhada no sistema. Então, isso foi um ponto importante. Ponto importante de resistência, de mudança de cultura. A hora que ele começa a ver os benefícios disso. Ele sai numa arrancada, se assim eu conseguir fazer o trabalho certinho, entendendo todo o ano produtivo dele. E muitas vezes ele não entendia quanto de dinheiro ele ia precisar para tocar o negócio. Olha só que legal, eu tenho um cliente que o ano passado ele deixou de ser meu cliente porque eu mexi no valor, falei, olha, Maurício, não tem mais como. Foi um desses do começo que eu falei, olha, vou testar, vou cobrar baratinho, vou aprender. Falei, Maurício, olha, não sei quanto de trabalho que eu vou ter, como que isso vai funcionar, vou te cobrar um valor. Depois a gente ajusta. Nesse momento ele concordou, a hora que eu fui aumentar ele pulou fora. E daí agora ele voltou e falou assim, Gustavo, será que você não pode fazer uma proposta para a gente voltar a fazer aquele trabalho? Porque o que eu faço do trabalho com ele? Dou a visão de negócio para ele de quanto de dinheiro ele precisa para tocar a propriedade. Então ele vê R$1 milhão na conta e ele fala assim, viu, eu não posso gastar, porque eu não sei quando que eu vou gerar receita de novo no meu negócio, porque é um ciclo de receitas que eu vendo 2 ou 3 vezes por ano, né, uma pecuária mais extensiva, e aquele dinheiro vai sendo consumido. Então, com isso, traz insegurança. E olha só, então, ele voltando, pedindo para ser cliente, porque eu gero valor. Então, as informações vão via sistema, eu entrego para ele os relatórios e ele tem uma visão de negócio dele. Acabou a resistência que ele tinha de falar assim, viu, esse serviço para mim, eu tenho dúvida se gera valor. Então, a partir de agora, eu acho que está fidelizado o cliente, né? Melhor do que conquistar um cliente é conquistar quando ele renova o contrato com a gente, né? Então, isso é um ponto bastante valioso aqui para a gente, né, do outro lado. Então, assim, eu não sei te falar quando, mas acontece de forma pessoal no momento que o produtor começa a entender o valor daquele trabalho. Tá? Tem casos e casos, tem produtor que já vem comprado uma ideia, tem produtor que demora 6 meses, tem produtor que passa 1 ano e ele sai fora porque ele não entendeu o valor. Muito bom, meu caro. Nicolas, está satisfeito com a sua resposta, meu caro? Com certeza, professor. E obrigado, Gustavo, pela resposta. Ficou muito claro, assim.
Obrigado. Um outro modelo de negócio, professor, que colegas nossos praticam, né, e que dá muito certo, é o seguinte, né? Eu levanto um monte de produtos para compor uma cesta de produtos para os produtores que eu vou visitar. Então, eu vendo uma parte de medicamentos, eu vendo a parte de nutrição, eu vendo parte de protocolo reprodutivo. Ou seja, eu tenho um monte, né, de produtos na minha mão, eu vou lá te visitar como produtor e falo assim, olha, se você for meu cliente faturando R$5.000 de um produto, eu te dou minha consultoria. Porque daí ele ganha a comissão que vai remunerar as horas dele e ele oferece isso como serviço. Então, eu tenho vários colegas que oferecem 3, 4, 5 produtos, né? E oferece a consultoria de forma gratuita, né? Mais fechada nesse modelo de negócio. E dá super certo, né? O cara, na verdade, ganha muito mais dinheiro do que eu. Assim está acontecendo no curto prazo, né? Porque ele está levantando bandeira de produto, vai vendendo, ele vai visitar o produtor de qualquer forma, ele aproveita a oportunidade para oferecer. Então, ele está batendo a porteira todos os dias e está vendendo todos os dias, diferente do meu modelo de negócio. Então, eu visito muito pouco, bato a porteira muito pouco, fico mais à distância. Então, ele é mais bem sucedido do que eu. É uma forma super boa, já vi isso em vários colegas fazendo no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e que dá certo. Eu passei por essa fase, mas preferi não adotar isso como modelo de negócio, porque eu fico livre para indicar qualquer produto, qualquer marca, em qualquer produtor que eu atenda, né? Então, isso faz do meu trabalho mais imparcial, né? Não estou fechado com ninguém. Eu posso recomendar ou deixar de recomendar por questão de próprio resultado técnico, porque eu avalio, né? Não, pode terminar, depois eu complemento. Inclusive, coisas que vêm da pesquisa, né, professor? Isso é importante falar, né? Na minha entrevista para ingressar no doutorado, né, o professor Gomes estava na banca e perguntou, tá bom, o que diferencia um doutor dos outros membros, né, qualquer outro profissional? O poder de fazer um experimento, né, validado cientificamente, se tiver vinculado, né, a algum órgão de pesquisa. Pois bem, um cliente meu falou assim, Gustavo, eu quero comprar aquela semente de milho da variedade assim assado, porque foi muito bom. Eu não entendia daquela variedade de semente. Fui pesquisar. Me falaram que era uma tecnologia Pro 3, era pouco resistente à lagarta, que já estava vencida, né, em termos de tecnologia, e que poderia trazer alguns desafios, mas um híbrido muito bom, que dá boa produtividade, que usa muito no leite, beleza. Falei, seu Fernando, vamos fazer um teste? A gente vai comprar a semente que o senhor quer, pode ser para quase toda a área, mas me separa um talhão que eu vou colocar outras sementes e a gente vai entender o resultado. Dito e feito, eu coloquei mais 3 variedades no talhão, não teve pretensão de ser próximo a um científico, né, porque eu não fiz quadrado latino, não fiz DIC, DPC, nada, mas coloquei. O gerente foi e colocou 8 ruas de uma variedade, 8 ruas de outra, lado a lado. Resultado, a lagarta atacou a roça inteira, foi um desastre. E as variedades que era de alta tecnologia, que a gente pagou mais cara na semente, 0 de ataque, produtividade excepcional, uma espiga de milho impressionante. Chegou no final, só sobra bucho para o consultor. Porque a gente foi mal assessorado agronomicamente, olha só o que aconteceu com o milho. A gente tem que ver qual que é a variedade que tem aí, ó, que não pegou resistência. Eu estava com todos os números na mão. Muito por causa que a gente traz essa ideia de pesquisa, de testar as variedades a campo, né? Daquilo que a gente viu na academia. Então, assim, hoje eu tenho todos os dados para provar para ele que, olha, 25% a mais no custo da semente foi muito barato pelo benefício de produtividade e os custos que a gente teve de aplicação de herbicida para acabar com aquele problema. Então, olha só como que a gente vai encaixando as coisas no nosso trabalho para gerar valor, né, para o cliente. Muito bom. Então, eu acho que esse é um ponto importante também, né, Gustavo? A gente fala na nossa disciplina de Sociologia e Extensão, essa venda que você mencionava, né, que a gente chama de venda técnica, os representantes comerciais de empresas de insumos, eles prestam um serviço de consultoria embutido, mas vai junto com os produtos da marca que ele dá, ou das marcas que ele quer vender. Então, não há uma independência
total no serviço. Não é questionar a competência dos colegas de forma alguma, mas é uma venda casada, há um interesse comercial por trás. E a consultoria que você desenvolve, né, como você falou várias vezes, é uma consultoria independente. Você está pensando no produtor. Você não está pensando numa venda que você tem que vender para a fábrica de insumos que você está representando. Então, essa independência de contratar uma consultoria que seja realmente independente, eu acredito muito que isso possa realmente trazer essa visão mais defendendo o interesse de fato do produtor, né? Ele tem a liberdade de escolher aquilo que seja melhor para ele, não porque aquele representante vende aquele insumo, seja adubo, semente ou medicamento. Esse é um comentário muito importante que você traz, então, eu acho que é realmente um nicho importante a ser continuado aí, né? Ou seja, é claro que os representantes comerciais ajudam muito na extensão, mas o produtor sempre tem que ficar antenado que há um interesse comercial por trás. Tá? Então, se ele precisa ter digamos assim, uma outra visão, né? Um balizador, uma testemunha, digamos assim, né? Quando a gente fala em pesquisa, para checar se realmente é um interesse técnico ou se é um interesse comercial que está prevalecendo naquela determinada decisão de compra de um insumo ou de uma tecnologia, né? Falando de sistema de holística, né, sistema de produção que o senhor comentou, eu tenho um caso de um produtor, esse inclusive aqui de Pirassununga, do seu Fernando. A produção dele era altamente intensiva, mas altamente intensiva mesmo. E ele tinha muitos consultores. Ele tinha um consultor de nutrição, ele tinha um consultor de reprodução, ele tinha o consultor que vendia sêmen para ele, ou seja, era assim, altamente intensivo. E uma propriedade, mais assim, muito desafiadora em termos de negócio, porque era uma cria intensiva. Imagina só alimentar em coxo vacas. Esse bicho come demais, mas come muito. E tudo que ele converte vai para leite, para bezerro e não coloca carne na carcaça. Bom, alto custo. O modelo de negócio estava sangrando já lá em 2022, quando eu cheguei na propriedade, isso porque o preço do bezerro começou a cair, estava na alta, ainda vendia bezerro por R$14 o quilo, R$15, eles venderam bezerro por R$17 o quilo. Então era o pico, né, de preços, o negócio estava assim, prosperando. Deu uma caidinha, começou a sangrar. E daí com um monte de consultor, mas todo mundo olhando só para a sua parte. Então olhava só para a parte de reprodução, os indicadores de reprodução. Só a parte de nutrição, e ninguém via o sistema, né, o holístico como um todo. Resultado, o custo de produção dele era inviável pelo que ele vinha executando, mas estou falando que cada bezerro dele custava R$3.500 de custo, isso dava R$13, R$14 por quilo. O bezerro veio valer agora na baixa a R$9 o quilo. Então, olha só como que era o negócio. E ele fala, é um testemunho, né, que eu carrego, que eu vendo isso como valor. Ele fala: Gustavo, se não fosse você, eu não sei o que teria acontecido comigo. Porque naquele ano que eu entrei, ele colocou mais de R$1 milhão no negócio só para pagar a despesa de comida. Ele pagava uns R$15 mil de consultor, sem os meus honorários, que era o mais baratinho. No final, a gente limitou isso a R$3 mil. Então, assim, a gente foi mudando tudo que tinha na frente para fazer esse negócio acontecer. Então, nenhuma crítica aos colegas que estão tecnicistas, mas se a gente não tiver visão de negócio, esse barco vai ficar furado, ele vai afundar. Então, não basta, né, você vai lá e vender seu serviço sem estar integrado com outras partes, né, do sistema que é no todo do negócio. Se a reprodução vai muito bem, mas a nutrição vai muito mal, esse negócio não vai dar certo. Então, assim, as coisas andam junto. E aí, muitos profissionais não são capacitados para gerar pelo menos um relatório. Fala: olha, está aqui o relatório de reprodução dos lotes inseminados. Não tem isso. Então, olha só a falta, né? Como é mal capacitado esse profissional a prestar serviço. Então, eu falo que tem produtores que são bastante tradicionalistas, resistentes, pouco adeptos à mudança, mas também tem maus profissionais, colegas nossos, que atendem eles, porque não geram um relatório, não geram uma informação que vai fazer com que ele pensar em alguma forma diferente. Para dar mais um exemplo, eu estou com outro cliente, acabou a estação reprodutiva, dados fechados da taxa de prenhez, dia 1ª, 2ª, 3ª e ETF. Aí eu falei assim: tá bom, a hora que a equipe de veterinários faz o relatório, a gente junta isso num arquivo e guarda na propriedade como histórico.
o produtor falou assim, Gustavo, é bom a gente fazer, porque eles não vão entregar para a gente. Como Olha assim? aí, puxão de orelha dos veterinários aí. Como assim? Você está me falando que o cara fez todo o trabalho, o mais importante, que é consagrar o bom resultado que ele teve, ele não vai te mostrar isso numa forma de relatório? Totalmente errado um negócio desse, não é possível que ele não vai guardar informação para usar isso de aprendizado. Qual que é o próximo passo? Olha, para o ano que vem eu não quero 87% de taxa de concepção, eu quero 90%, porque eu já atingi 87%, eu quero mais desafio. Então, está cabendo a mim fazer esse trabalho também, estou adorando, né, porque sobra para mim. Então, olha só, é um Excel, é um PowerPoint que as pessoas não sabem trabalhar. Muito bom, muito bom. Excelente exemplo que você traz para a gente. Bom, o tempo está bem avançado, mas né, ainda tem um tempinho para você falar para nós sobre o ICBC. Vamos falar dele. Contar o que é, como surgiu. Eu acho que, em grande parte, né, não que tenha sido determinante, porque você sempre teve essa veia aí da produção, da consultoria, mas é possível que o ICBC tenha tido um papel importante no teu histórico profissional aí, né? Então, se você puder falar para os colegas um pouquinho o que é o ICBC, tem outros membros da equipe aqui, inclusive, se quiserem também se manifestar, Júlia, Neto, etc., fiquem à vontade aí. Então, falem para nós o que é o ICBC. Índice de custo de bovinos confinados, para ser bem fiel à sigla. Então, como que foi essa história aí? Eu, no estágio curricular, o professor Augusto falou assim, quer fazer mestrado? Eu falei, mas o que é isso? Nem sei o que é mestrado. Latocenso ou strictocenso? Eu falei, mas pode traduzir? Era mais chucro do que hoje, né, professor? Bom, daí eu falei assim, tá bom, eu topo, mas tem que ser prático esse negócio. Eu não quero estudar bactéria do rumen, hormônio, não sei das coisas. Não quero esse negócio, não. Eu quero trabalhar depois. Eu tenho um projeto bom para você. Lê essa tese aqui da professora Camila Rainer. A professora Camila aplicou isso para a ovinocultura. Daí a ideia, né, pelo meu viés de querer fazer alguma coisa em bovinocultura, foi aplicar o método que tinha sido feito em bovinocultura. O que é isso? A gente desenvolveu uma planilha de cálculo de custo, que a gente chama de modelo de cálculo. Lá você coloca todas as informações de confinamento, e a ideia foi, vou fazer em confinamento porque tudo é mais objetivo, mais mensurável, a gente pode ter informações mais precisas. Então, com isso, a gente fez uma planilha, e aí, com o desenvolvimento da planilha, a gente fez um estudo de caso. Então, eu fui no confinamento, o professor Augusto ainda montou no meu carro vindo sertanejo, né, professor? De golzinho quadrado para Barretos. Então, fomos lá, fizemos uma parceria, fizemos um estudo de caso, coletamos dados reais do confinamento, validamos esses dados calculados na planilha com o produtor. Ah, Gustavo, isso daqui não parece que não está muito bom, não, tem uma coisa errada. A gente foi lá, fez o cálculo, alinhou os indicadores que ele conhecia na prática, como operacional por dia, que é uma linguagem mais do produtor, custo, a diária boi. A gente colocou tudo isso no modelinho, falou, bom, agora está calculando. Vamos fazer o segundo passo agora da pesquisa, que é fazer um levantamento de dados, né, com outros produtores para validar as propriedades representativas. Então, aí eu visitei 10 produtores em Goiás e outros 10 produtores em São Paulo. Então, isso me trouxe um know-how, um conhecimento, um relacionamento com vários produtores, me preparando para aquilo que eu queria, que era trabalhar. Então, aí fui relacionando, fui validando, peguei as informações dos produtores, trouxe para a planilhinha, criei uma propriedade que representasse elas, né? Então, por isso que a gente chama de propriedade representativa. O que a gente chama de propriedade representativa não é uma propriedade real, é sim fictícia, mas com base nos dados que a gente visitou. Então, ela muito possivelmente poderia ser executada do jeito que a gente desenhou, com maquinários, com pessoas, com infraestrutura do jeito que a gente faz. E aí, tendo isso feito e validado, a gente então começou a fazer o levantamento de preço, que é hoje o que a equipe do ICBC faz. A Júlia está aí, o Neto também, tem a Luíse, a Renata e a Tayla que ajudam nesse trabalho. Tanto informações que são usadas de insumos para os confinamentos, tanto de alimentação, que é o maior custo, como de mão de obra, como de maquinário, de infraestrutura, de todos os itens que tem. A gente atualiza isso na planilhinha e tem todos os meses um preço novo. E aí o método é preço atual dividido pelo custo atual, pelo custo anterior,
vezes 100 vai dar quanto que aumentou ou diminuiu, né, esse índice. Estou resumindo aqui para falar. E a gente conseguiu trazer uma inovação no nosso indicador, né, professor, que foi atualizar a cesta de produtos via formulação de ração. Então, a gente conseguiu colocar mais essa novidade, né? Isso faz com que a gente tenha um indicador, sendo, o Neto está falando aí, se alguém quiser se voluntariar ao ICBC, a gente tem interesse, a gente tem vagas, né, Neto? E aí, com isso, a gente começa a fazer um índice mais fiel em relação ao aumento ou diminuição de pulso ao longo do tempo. Resultado, a gente começou a monitorar isso, professor, em abril de 2017. Já estamos com quase 8 anos fechados, né? Já foi a edição número 93 publicada. Com a remuneração, não, sem remuneração, 0. 93 edições publicadas desde então desse trabalho. Passaram vários bolsistas, né? Que é o que a gente vem fazendo, a renovação de bolsas PUB. Inclusive, algumas voltaram, né? O caso da Renata, voltou a nos ajudar. No momento estava muito difícil aqui para mim, em termos de horas de trabalho, para fazer isso acontecer. Resultado, a gente tem uma lista com mais de 1.000 e-mails que a gente divulga mensalmente diretamente. A gente publica isso em canais, né? Parceiros de notícias, por exemplo, o Farm News, que tem mais de 1.000 visualizações quando a gente publica. E esse conteúdo é replicado no Brasil inteiro. A gente tem vários prints aí de Rondônia, de Roraima, de Pará, que vai reportando esse conteúdo como uma informação relevante. A gente divulga cursos de bovinos confinados para São Paulo e para Goiás, mas acaba aqui sendo utilizado aí, né, para toda a cadeia produtiva. E aí, recentemente, a gente está entrando no ar no Giro do Boi, que é um programa do Canal Rural para divulgar isso, né, para toda a cadeia produtiva. Então, assim, ganhou uma amplitude, né? A gente perdeu o controle de quanto a gente é visto, né? De quanto esse trabalho é bem feito, de quanto ele é importante para a cadeia produtiva. Inclusive, a gente entendia essa importância, né, professor? Mas as entidades do setor ainda não entendem, porque a gente está querendo patrocínio, trazer dinheiro para remunerar essas pessoas que trabalham com a gente, para crescer para outros estados, e o pessoal não consegue entender o valor da informação. Porque a gente fala assim, viu, produtor? Se você é pequeno e não fizer bem feito, isso daqui é problema para você. Não entra, né? Custo de produção altíssimo, né? Tem que ter eficiência, tem que ter escala, tem que ter tudo muito bem desenhado. Então, é uma informação que, inclusive, ajuda os próprios produtores que prestam esse serviço, mas eles têm dificuldade de entender esse valor. Então, assim, é um trabalho muito precioso, uma pena que o Diovinos deixou de ser divulgado, né? A Laia tem pro de suínos, né? Então, assim, acho que a gente agora deveria mexer para outros estados, que é o nosso propósito, e já tem o modelo pronto de pasto, né, professor? Falta apenas a gente dar uns passos pequenos aí para fazer isso acontecer também como indicador de custo de produção de pasto. E pode ser também mais abrangente ainda, porque a pecuária em confinamento é muito pequena, né, perto do que é a pecuária a pasto. Então, sou muito grato, muito feliz com toda a equipe que ajuda, que subsidia isso com horas de trabalho para fazer acontecer. E realmente dá bastante trabalho, a gente precisa, né, desses bolsistas para ajudar a gente a levantar informação, porque é custoso esse processo de ligar, de contatar o fornecedor e falar assim, olha, aqui é o Gustavo, estou falando em nome do ICBC da USP, passa a informação para a gente colocar nosso modelo. O Neto está no marketing aí, boa, Neto. Para a gente divulgar isso nos nossos modelos. Às vezes as pessoas não querem passar informação, elas não querem te atender porque não vai dar negócio, o mundo corporativo não é tão bonzinho quanto a gente imagina nessa fase de graduação. Muito bom, meu caro. Maravilha, excelente. Teus comentários, tua experiência compartilhada aqui com os colegas, é muito bom. Bom, nosso tempo está... Fale. Não, o Neto está colocando aí indicadores.cus para vocês seguirem no Instagram. Isso, aproveite para colocar... receber informação, ó, lai-indicadores@usp.br é o e-mail oficial para a gente divulgar essas informações via e-mail, né? Então, se você quer cadastrar na lista, acessa, coloca aí o seu e-mail, né, para ser cadastrado na lista. Aproveite também, se possível, eu vi que a Cíntia está aí, se vocês quiserem colocar o Insta da Agroplanner também, os colegas irem conhecendo, fiquem à vontade aí, tá?
Bom, pessoal, o nosso horário já são quase 9 horas. Eu gostaria de saber se tem alguém aí, quiser colocar teu e-mail também, Gustavo, fica bem à vontade aí, tá? Não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário, gostaria de fazer mais uma pergunta para o Gustavo, ou podemos encerrar por aqui? Sem perguntas, sem comentários? Gustavo, eu tenho um desafio para você para terminar, então. Adoro desafios. Então, mas vai ser um desafio bom, eu prometo para você. Bom, você sabe que você, né, os nossos convidados do Diálogos que encerram as nossas reuniões. Então, eu já vou me despedir por aqui de você, agradecendo mais uma vez, te parabenizando, né, por toda a tua trajetória. Eu sou testemunha viva de tudo que você fez, o quanto você se dedicou e se dedica ainda, né? Você e a Cíntia, que também trabalhou com a gente, né, que está aqui presente. Então, assim, parabéns por toda a trajetória de vocês. Tenho certeza que o céu é o limite daqui para frente, tá? Então, fico muito contente de ver a evolução de vocês, tá bom? Agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão aqui com a gente, a Isadora, né, que está com dengue, mas mesmo assim conseguiu aparecer para nos ajudar, que é a nossa bolsista do Projeto dos Diálogos. Então, obrigado, Isadora, por tudo. Obrigado a todo mundo e me despeço por aqui. O meu desafio para você é o seguinte: você começou a nossa conversa assustando as pessoas, né, com os desafios de ser empreendedor. Então, para fechar agora, eu gostaria que você fizesse o contrário. Que você falasse dos benefícios, do prazer, das motivações, do lado bonito disso tudo que você faz. Tá? Porque, claro, o desafio é enorme, mas isso tem uma série, né, de satisfações que dá para a gente que empreende ou para você que empreende. Então, meu desafio para você terminar, minha última pergunta, é: o que de legal tem em ser um empresário, em ser um empreendedor? Que palavra de motivação você deixaria para os nossos colegas aqui? Obrigado, querido, mais uma vez, a palavra é sua, depois você pode se despedir e encerrar a nossa reunião. Tá bom, obrigado. Belo desafio. Eu vou aproveitar esse tempo aqui, então, para fazer um fechamento importante. Pode parecer arrogante, mas eu não quero que vocês pensem que seja isso. Steve Jobs dizia: eu não nasci para ser funcionário. Você pode parecer que isso é arrogância, mas do meu lado eu penso da mesma forma. Eu posso até ser funcionário, mas sinceramente eu não nasci para ser funcionário. Comecei a trabalhar com 12 anos, fui funcionário de escritório, bati muito de frente com o meu primeiro patrão por causa de salário, por causa de benefício, por causa de carga horária, e eu trago isso comigo desde sempre. Então, essa vontade de empreender, de ter esse trabalho, dessa consultoria, é muito por ser independente. Estou falando aqui, mas amanhã posso precisar me candidatar à vaga de emprego e está tudo bem. Mas eu não vou me cansar de tentar um novo negócio ou uma coisa que funciona para fazer isso funcionar e eu ser independente daquilo que eu faço. O que tem de legal nisso? Eu sou o gestor do meu tempo. Esse é o maior desafio de consultoria, gerenciar tempo, inclusive o do próprio gestor. Então, consigo hoje trabalhar 90% do meu tempo de forma remota, estou no escritório da minha casa, ao lado da minha família, o dia que eu tenho que sair é pesaroso, mas eu vou de cabeça erguida porque eu sei do propósito. E isso está muito alinhado com o que a gente pensa aqui em casa, no modelo de negócio, em que a gente pode ser feliz tendo esse tempo de qualidade. O professor Ricardo brincou, mas é verdade. 7h30 da manhã, às vezes, eu estou passeando com a minha cachorra, mas muito porque eu trabalhei a noite anterior. Então, eu sou independente no meu tempo. Eu tenho que entregar resultado. O produtor cobra do outro lado os resultados que eu me comprometi com ele. E se eu entregar isso, tá tudo bem, tanto para mim quanto para ele. É fácil? Não é fácil. É um baita de um desafio. Mas não tem prazer maior de se fazer aquilo com que você é apaixonado. Sou apaixonado pelo que eu faço, não vou desistir nunca de fazer alguma coisa nesse sentido, mesmo se eu precisar interromper temporariamente. Então, se algum dia vocês verem o Gustavo com outra camisa, pode ter certeza que isso é temporário, porque eu vou tentar me sair pelo outro lado. Então, desafio a vocês também a buscarem fazer aquilo que te motiva, aquilo que te apaixona,
né, todos os dias. Esse daqui é o maior presente que você pode dar para a sua vida, né? Então, sou muito feliz com o que eu faço, realizado profissionalmente. Eu acho que a gente está só começando, né? A gente já venceu aí muitos desafios. Falo para a Cíntia, se não for com ela, não vai valer a pena, porque os desafios que a gente já passou só nos trouxe mais força para continuar e não desistir, né? Então, hoje aqui a gente está numa conversa para motivar vocês a buscarem aquilo que fazem vocês felizes. Inclusive, isso é um novo, né? É uma nova tendência, uma forma de ver da geração que a gente está vivendo, né? Quem nasceu aí na época de 60, 70, muito, né? Se deixava pelos propósitos do que a empresa queria. A nossa geração nascida de 90 para frente, 2000, que são os milênios, acabou. A gente vai fazer aquilo que a gente está disposto a fazer. E se não for bom, não vai valer a pena. A vida passa rápido, já foram 4 anos, estou próximo para os próximos 4 anos. Agradeço vocês, desejo sucesso, ouçam esse velho e bom amigo, professor Augusto, tem uma experiência bastante grande, ele ama cada um de vocês aí de forma muito particular, e isso motiva a gente a ser pessoas melhores. Então, professor, muito obrigado aí pelos aprendizados todos, de todos esses anos. Saiba que o senhor sempre está aí nos meus pensamentos do dia a dia, porque o senhor me ensinou bastante. Obrigado aí mais uma vez, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Netinho, obrigado pelo marketing. A Júlia estava por aí.